providencia outras, Mas só para falar, quando finalizou a nossa peregrinação, que nós fomos com a Madre Jane, a Madre Kelly, o Padre Manuel Maria, as madres sempre diziam: quem quiser vir dar um testemunho aqui na frente, né, venha dar o testemunho e tal. E no último dia eu fui, né, depois dos 15 dias de peregrinação. E aí, essa peregrinação, literalmente, né, apesar de todo o cansaço, né, foi uma coisa sobrenatural, mudou a nossa vida em relação à missa diária. Não é? Desde aquele dia, a gente tem vivido a missa diariamente, depois daquela peregrinação. Depois daquela peregrinação. E assim, por uma coisa específica. Não é? Porque eu chegava, né, e aqui eu não vou me delongar, mas isso eu acho que tem muito a ver do que a gente está trazendo agora aqui. Eu chegava, por exemplo, em São Francisco, lá em Assis, ele amava tanto Jesus que precisava de 2 missas por dia. Né? Aí o irmão explicava sobre Santa Clara, que salva aquela cidade de ser destruída, de ser atacada, colocando um ostensório na porta da janela. Aí a gente chegava em Carlo Acutis, que diz: olha, a Eucaristia é o caminho para chegar ao céu. Aí chegava em Lanciano, o milagre eucarístico. Aí chegava em Santa Rita, outro milagre eucarístico. E todos os lugares, e eu fiquei com uma pergunta naquela viagem: Senhor, qual o combustível que fez com que a gente olhasse a vida dessas pessoas aqui e fosse impossível de contar a história delas sem falar o teu nome? Né? E na hora, quando eu fui fazendo, sabe como passa um filme da viagem inteira? Todos os lugares que nós fomos, a resposta era uma só: o combustível dos santos, a Eucaristia. Né? E ali é como se a Eucaristia, sabe quando você olha no livro e a letra vai, você está meio cansado e a letra vai crescendo na sua frente ali, é como se a gente chegasse em cada lugar e Nosso Senhor falasse: olha aqui, é a Eucaristia, é a Eucaristia. Em nenhum lugar que nós fomos, a Eucaristia não estava no centro. Né? E depois daquela peregrinação, eu voltei e Zulena disse: a partir de hoje, missa diária. Missa diária, porque foi o combustível dos santos. Né? E vai muito assim de encontro com aquilo que a irmã está dizendo. A gente pode fazer tudo, a gente pode rezar o texto, a gente pode ler a Sagrada Escritura, a gente pode viver a nossa vida devocional, a gente pode viver o que for. Mas a Eucaristia, tudo vai para ela, tudo volta para ela, tudo brota dela, não é, Padre? Isso que o senhor está falando me faz lembrar aquilo que está na própria Bíblia, quando os evangelhos sinóticos falam, cada qual da narração, mas São João, ele fala em João 13, e é muito bonito porque uma frase que marca a espiritualidade de São João é o amor. Ele que escreveu na sua carta que Deus é amor. E aí aqui, em João 13, ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E amor não é amor de brincadeira. Amor não é só de coraçãozinho que vai pelo WhatsApp e vem, mas como é que se mostra o amor? Se dando presentes. A gente ama o Guto, deu presentes muito bons aqui para ele. Mas mais do que isso, a gente mostra amor quando a gente é capaz de sofrer por alguém e de suportar. Então Jesus instituiu a ceia mostrando o quanto ele amava. Depois ele foi para a paixão, mas deixou o amor presente. E se a gente pega o Evangelho de São João 13 a 17, é ele mostrando como ele vai amar. Depois passa lá em João 15, ele fala da videira. Sim. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, sereis felizes. Ele fala: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Quem são os santos? O senhor falava São Francisco, Santa Clara, Santa Rita, são os amigos de Deus. Os amigos que seguem aquilo que os apóstolos fizeram, aqueles que colocam Jesus no centro, no coração da sua vida. E eu fico muito feliz de saber que esse foi o fruto da peregrinação, e não só para o senhor. Outras pessoas me falaram que depois daquela peregrinação começaram a viver missa diária e começaram a ter uma vivência de encontro com a graça de Deus. E sabe o que elas diziam? Elas falavam: eu me tornei forte. Eu me tornei forte porque a força não vem em mim,
A força é de Deus em mim. Depois a gente vê São Pedro, no finalzinho do Evangelho de São João, Nosso Senhor aparece para ele. Ele negou Nosso Senhor, está lá em João 21, quer ver? A gente abre aqui e Jesus faz a tríplice pergunta para ele, né? Pedro, tu me amas? Está aqui, ó, João 21, 15. Ele negou Jesus. Qual de nós não cometeu pecados na vida? E às vezes a gente pode imaginar que não tem mais saída, e na adoração Deus dá uma resposta, e a resposta é de esperança. Jesus apareceu para ele lá em João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? 1, 2, 3 vezes. E essa resposta de João: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, é uma resposta da adoração. O que a gente diz na adoração? Jesus, eu te amo, estou diante da tua presença, reconheço que tu és o meu Senhor, que eu sou criatura e que eu devo a ti a adoração. E o Papa Bento, uma vez, numa homilia, ele disse algo muito forte sobre a adoração, porque o significado da palavra ad, orar, vem de boca. A gente fala, por exemplo, oral é alguma coisa que tem a ver com a boca, não é oração. Então, a adoração tem a ver com dar um beijo em alguém que eu considero importante. Antigamente, eles beijavam os ídolos. Isso que a irmã Maria Raquel dizia, em cada cultura se beijava aquilo que se considerava importante. E o Papa Bento dizia, na realidade, quando nós comungamos, nós damos um beijo naquele que nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. E lá nós tocamos esse mistério. Então, o que São Pedro viveu aqui é o que começou em João 13, 14, 15, 16, 17. Em João 17, Jesus reza: pede ao Pai, eu rezo por estes, para que a fé deles não desfaleça, para que o meu amor esteja neles. Vamos pegar aqui, é bonito esse trecho da oração de Jesus, quando ele pega aqui em João 17. João 17, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Ele reza por nós. João 17, 9, ele reza não somente pelos apóstolos, mas reza pelo Guto, reza por mim, pelas irmãs, reza pela pessoa que está em casa. Você, filho, é alcançado pela oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, ele rezou por você, e na Santíssima Eucaristia ele espera a sua resposta. A resposta do Guto é uma resposta de amor. Falar da Eucaristia é muito especial, porque é falar do amor de Deus, e falar da adoração é falar da nossa resposta. Ô, irmã, só por curiosidade, pela regra dos irmãos e das irmãs, pelo menos quantas horas por dia, por regra, ou estando dentro da casa do Instituto ou fora? Pelo menos 1 hora de adoração. Pelo menos 1 hora de adoração. Enquanto o Padre Emanuel Maria falava, eu me recordava que, Guto, qual é o ato assim maior, que gera mais comunhão, né? Entre duas pessoas que se amam, capaz de gerar vida. É quando o esposo se une à esposa. Esse é o ato, essa comunhão. Os dois são uma só carne. E os dois, quando se unem, é uma explosão tão grande que é fecundo, gera um outro, um terceiro, gera vida. Pensa isso com relação à Eucaristia, que Deus não quis estar só ao lado, mas Deus quis estar dentro. Quando o sacerdote, o Cristo sacerdote, vai dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vós. E esse corpo que nós recebemos, esse corpo, então, há uma explosão, há vida. Olha esse testemunho aqui do Ronaldo, porque eu não sei se as pessoas... É como um redespertar, eu acredito, na fé católica, com relação à Eucaristia, sabe? A adoração. Nós falávamos, às vezes, outros irmãos, né, que estão ali ainda, as apalpadelas, no caminho, outras denominações, estão adorando. E eu acredito que quando existe uma retidão, uma busca sincera, eles estão num caminho. E como Santa Teresa Benedita da Cruz vai dizer, né, aqueles que buscam a verdade, cedo ou tarde encontrarão. O Papa Bento XVI mesmo reconhecia, falava, existem lampejos da verdade, reflexos da verdade ali em outras denominações, mas aqui nós encontramos a verdade total. E essas pessoas estão no caminho. O que é que me preocupava, eu dizia para você, né? Me preocupa, muitas vezes, o católico que ainda não despertou, embora se diga católico,
ainda não despertou para uma fé eucarística. Porque a maior artimanha de Satanás, mais do que afastar uma pessoa da Eucaristia, é fazer com que ela se aproxime, comungue, ou seja, receba a Eucaristia, o corpo e o sangue, a alma e a divindade do Senhor, sem distinguir. Nós falávamos até, ainda há pouco, né, o que é que acontece com Judas. Judas está ali dentro do colégio apostólico, mas um coração distante. Lá no profeta Isaías a gente vai ver: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E aí, quando Judas comunga mal, a própria palavra vai dizer que, então, Satanás entra. Isso. Então, a maior artimanha do maligno, mais do que manter uma pessoa afastada, é fazer com que ela comungue de maneira indevida. E nós podemos conversar sobre isso, né? Quem pode comungar, quais são as... Agora, veja isso aqui: o Ronaldo, 37 anos, casado, pai de 2 filhos, policial. E ele disse o seguinte: numa ocorrência de roubo a um caixa eletrônico, ele policial, então eram bandidos fortemente armados. Naquele momento eu entrei naquela operação e eu pedi a Deus que me ajudasse. Eu não sabia se eu sairia vivo daquela operação muito difícil. E por graça de Deus, ele diz: eu saí ileso. Mas mesmo ileso, por dentro algo desmoronou dentro de mim. O abalo emocional foi muito grande. O trauma gerado foi muito grande. Depois disso, ele disse: eu mergulhei no abismo. Drogas, bebida e adultério. A minha família não sabia mais o que fazer. Tive overdose, fui parar na UTI. Procurei ajuda em psicólogos, psiquiatras, clínicas de reabilitação, nada adiantava. Um pai de família, imagina, tem 2 filhos, é policial, um homem de bem, caminha. De repente, ele sofreu um abalo muito grande, um abalo emocional, psicológico, e ele afundou na droga, no adultério. E ele vai dizer: um dia, buscando ali na internet, buscando uma saída, eu encontrei o Instituto Hesed, e eu vi pessoas de joelho diante de um objeto dourado. Eu não sabia que era Jesus Eucarístico. O povo estava de joelho diante de um objeto dourado, mas eu senti alguma coisa inexplicável. E aí eu comecei a acompanhar o exército de São Miguel, fiz a quaresma de São Miguel, e eu clamei ali: por que, Senhor? Por que não me liberta? E eu continuei rezando. Certa vez eu supliquei, né, e disse a Nossa Senhora: se o seu filho está presente na Eucaristia, se o seu filho está presente na Eucaristia, então faz com que eu nunca mais sinta vontade de usar drogas. Olha, ousado, hein? A partir daquele momento, Guto, tudo mudou. Me confessei, recebi a Eucaristia, o Espírito Santo me visitou, eu nunca mais usei drogas, nunca mais caí. Hoje eu vou à missa diariamente, rezo o terço diariamente, e eu sei que eu fui liberto pela adoração, pela oração. Esse foi o meu grande milagre. Voltar à amizade com Deus, através da Eucaristia.